Olá, vamos continuar nessa sequência o cientista espiritual André Luiz. Eu sempre estou pegando casos que o André vai contando, as informações, e ele trazendo uma série de informações que o mundo de ciência ortodoxa ainda não analisa. Mas ele não está dizendo que é hipótese, ele está dizendo que é fato, ele está trazendo fato para ser analisado. E o mundo acadêmico, na hora certa, vai começar a examinar esses fatos. Então, ele está, desse caso, agora, eu vou pegar da lição do 204, o aborto de uma senhora que agravou o problema mental dela. Nesse caso, ele vai contar no livro, vou lendo porque ajuda, isso está no livro no Domínio da Mediunidade. No livro No Domínio da Mediunidade, deixa eu ver a lição que é no capítulo 10, na página 80 a 88, ele vai contar esse caso, no livro Domínio da Mediunidade, lá lógico, do André Luiz, pelo Chico Xavier. Ele diz, era uma senhora que veio acompanhada do marido, ela entrou numa sessão espírita, ele vai acompanhar a sessão, ela vem acompanhada, ele... Porque ela precisava, ela trazia problema de saúde, começava a ter. Ele diz que um espírito obsessor, ela entra lá, quando ela veio, e o espírito obsessor aparece para ela. Esse espírito tem a cabeça ferida e uma úlcera extensa na garganta. O espírito ainda está tão atrasado que não conseguiu se libertar dessa úlcera ainda lá, que ele tinha na garganta, e essa cabeça ferida. Ele mantinha esse estado quase como se estivesse ainda aqui encarnado. Aproxima-se da senhora e a senhora começa a gritar, caindo em profunda hipnose. Em seguida, a entidade, agora que ela entra em hipnose, começa a falar da filha desnaturada. Ele diz da filha desnaturada e criminosa, e de vingança que prepara, fazendo justiça com as próprias mãos. Ele está dizendo que ela é uma filha criminosa, desnaturada, e ele quer fazer vingança com as próprias mãos. Ele tem conhecimento disso. Áureos, que era o orientador do André naquele, faz um breve histórico dizendo que a senhora é um enigma para a medicina. Ele fala, o Áureo diz, olha, é um enigma para a medicina. Doente desde a puberdade e com crise nervosa e distúrbio circulatório, em vão procuraram muitos clínicos de renome sobre o caso, até que um cirurgião, achando que ela era problema da tireoide, submeteu uma delicada intervenção na tireoide, o qual os seus padecimentos continuam inalterados, porque ele achava que era distúrbios, era problema da tireoide, mas na realidade não era, a tireoide já era consequência disto. E continua. Depois disso, ela casou, depois dessa cirurgia ela casou, engravidando em seguida, casou, engravidou. De acordo com os compromissos assumidos antes da reencarnação, deveria receber o obsessor como filho. Esse é o obsessor como filho. Mas recuou e, tomada de intenso temor, praticou o aborto. Essa frustração foi a brecha que favoreceu mais ampla influência do adversário invisível dentro do lar. A pobre criatura, o André diz, a pobre criatura passou a sofrer multiplicadas crises histéricas com súbita aversão ao marido. Ela começou também a ter aversão ao marido. Principalmente à noite, tem crise de sufocação e de angústia. Usou hipnótico, foi internado em hospital psiquiátrico, no momento está em repouso no lar, tentando agora o tratamento espírita. Ela está tentando um tratamento, por isso que foi no centro espírita. Áureo afirma que a causa do suplício de hoje está nas sombras de ontem. E olha o que é que o Áureo vai dizer. E ele resume o caso. Olha como é que o Áureo diz. O esposo de agora foi no passado um companheiro nocivo para a senhora. Ele já foi companheiro dela. Obsediada,
induzindo a envenenar, ela foi obsediada e foi induzido a envenenar o pai adotivo, hoje tido como verdugo que persegue. O pai adotivo dela, ela matou ele, envenenada, porque hoje ele persegue. Por isso que ele disse uma filha desnaturalizada, naturada. Ele está dizendo, querendo vingança. Ela. O motivo do crime foi o pai desejava alterar o testamento que fazia a única herdeira da fortuna, por não concordar com o noivo escolhido. O mesmo marido de hoje. Aquele noivo lá do passado é o mesmo marido de hoje. Envenenando aos poucos, em 2 semanas encontrou a morte. Ela matou o pai, esse pai adotivo, ela com o marido. Anulando o velhinho e fim do período de luto, a jovem herdeira enriqueceu, mas o marido, ao casar-se, contudo, em pouco tempo, vieram as desilusões, porque o esposo depressa revelou um jogador inveterado e libertino, confesso, relegando a mais profunda miséria moral e física. E o marido jogou toda a fortuna fora, aquele um jogador inveterado. O parricídio, quer dizer, o pai que morreu, o parricídio passou despercebido da terra, mas foi registrado nos tribunais divinos, e longo trabalho expiatório vem sendo levado a efeito, reunindo o trio de consciência entrelaçada na provação redentora. Você veja, ela casou com um antigo marido que deu o transtorno com ela, e agora o pai vinha para ser filho dela, e ela fez o aborto. E aí a coisa vai complicar. Nossa irmã atravessou a infância e a puberdade experimentando o assédio, mas à distância. Hoje médio em aflitivo processo de reajustamento. É provável que se demore ainda alguns anos na condição de doente. Desse modo, por enquanto, é um instrumento sem qualquer perspectiva de produção imediata, uma vez que é necessária o concurso fraternal. Ela hoje está como médium, por isso que ela tem essas possibilidades aí, mas ainda com dificuldade. Se ela tivesse tido filho, ela seria melhor para ela, mas ela abortou. Lógico, um filho, velho inimigo, ia ter alguns atritos, mas resolveria. E aí ela está nessa situação. Você imagina como é que a medicina ainda, se não estuda esse outro lado, se não conhece ainda o mecanismo, não estudou a mediunidade, não conhece esse mecanismo, não entende ainda o estudo que está aí, o distúrbio dessa menina, só o conhecimento da mediunidade e conhecimento espiritual vai poder trazer luzes, trazer uma compreensão nova para ela no entendimento. O que André Luiz está dizendo, está chamando a atenção, reforçando a tese, olha, a obsessão existe, a mediunidade existe, essa moça é um médium de prova, um médium de resgate, não tem mediunato, ela não tem uma mediunidade de sequência espiritual evoluída. Ela tem uma mediunidade de prova, de acerto, que a maioria dos médiuns está nessa direção. Por isso, há convite sempre para o médium ficar atento para a prática do bem e a prática da caridade. Olha, o próximo encontro nosso, vamos seguir essa sequência. André Luiz, o cientista espiritual.